Olá, aqui é o Alexandre Sion, eu sou o canal Direito Ambiental Conta Gotas. Eu aproveitando o intervalo no curso que eu ministro na Escola da Magistratura para falar de um tema que vivem me perguntando, inclusive essa semana, que é mineração em unidade de conservação. Mas afinal, é possível minerar em unidade de conservação? E como todo profissional de direito que se preste vai responder, depende. Mas a despeito da brincadeira, para responder essa pergunta, alguns conceitos são importantes. O primeiro, as unidades de conservação são espaços especialmente protegidos, definidos por qualquer ente da federação, portanto os municípios, os estados, a União, podem criar espaços especialmente protegidos. O fundamento está no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, mas sua desafetação, sua extinção só pode acontecer através de lei. Portanto, é possível criar as unidades por decreto, mas a sua extinção só através de lei. E existem dois grandes grupos de unidades de conservação instituídos pela Lei Federal 9985 de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. As unidades de conservação do chamado uso sustentável e do grupo de proteção integral. Em regra, as unidades de conservação do grupo de uso sustentável poderiam, porque a lógica é que possam compatibilizar proteção dos seus atributos com desenvolvimento econômico. Já a proteção integral, como o nome indica, não. Existem exceções, até por conta das características dessas unidades de conservação. Algumas delas, como a RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, até por conta de um veto presidencial, apesar de ser uso sustentável, tem as características de proteção integral, além do caráter perpétuo. Então, em regra, de uso sustentável poderia, de proteção integral não poderia. Mas tem questões relevantes, por exemplo, em floresta nacional. Esse é um tema que foi recentemente muito debatido, porque inclusive tinham pareceres da AGU distintos, contraditórios. O parecer ligado ao então DNPM, hoje Agência Nacional de Mineração, entendia que por conta das características da mineração, de interesse nacional na forma do 176 da Constituição, poderia, em floresta nacional, lembrando que floresta nacional é do grupo de uso sustentável, e a AGU ligada ao ICMBio entendia que não era possível. Suscitou-se a dúvida e o parecer final no sentido de que não poderia, a não ser aquelas unidades já, aquelas atividades de mineração já existentes em floresta nacional. Pessoalmente, eu tenho minha opinião distinta, até porque quando a gente fala de mineração, a gente fala de um contexto de um número grande de operações completamente diferentes entre si. Então, mineração não é só grande a mineração, tem diversos tamanhos. E por que você vai excluir uma atividade em especial? Lembrando que, como eu comentei, a exploração mineral se dá no interesse nacional na forma do 176. Pois bem, mas tem outras questões relevantes em relação à mineração em unidade de conservação, como em qualquer atividade. Bom, mas cabe, pensando então que é de uso sustentável e em tese cabe a atividade de mineração em unidade de conservação. É necessário adotar algum procedimento? Sim, é necessário. Se for um empreendimento de significativo impacto ambiental, portanto, que depende de ERIMA, de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, é necessária a autorização do órgão gestor daquela unidade de conservação. Qual que é o fundamento para essa exigência? A Lei 9985 de 2000, no seu artigo 36. Então, se for um empreendimento de significativo impacto ambiental a ser instruído por ERIMA, caberá autorização. Mas e nos demais empreendimentos que não são de significativo impacto ambiental? Bom, nesses casos, cabe apenas informação ao órgão, ciência ao órgão ambiental, ao órgão gestor da unidade, ao órgão gestor da unidade de conservação. E o fundamento está na Resolução CONAMA 428 de 2010. Então, se for empreendimento de significativo impacto ambiental, caberá autorização. Se não for empreendimento de significativo impacto ambiental, mas afetar a unidade de conservação, caberá ciência ao Conselho Gestor da Unidade de Conservação. Recentemente, teve uma discussão que foi travada no Supremo, com uma decisão do ministro Dias Toffoli, em relação a um plano de manejo de uma APA, que é uma área de proteção ambiental, e dentro das categorias de unidades de conservação da
Lei 9985 de 2000, é provavelmente a que tenha menor proteção e que permite diversas atividades dentro da sua área. Um município de Minas Gerais estabeleceu no plano de manejo, que o plano de manejo visa orientar as atividades, a forma como o exercício das atividades vai se dar, seja no interior da unidade de conservação, seja na sua zona de amortecimento. E o plano de manejo definiu que não caberia atividade de mineração. Esse assunto acabou batendo no Supremo, e o Supremo entendeu que era constitucional essa disposição. Então vamos ver algumas questões relacionadas a esse ponto especificamente. Primeiro, o que é zona de amortecimento e qual que é a diferença da zona de amortecimento para a unidade de conservação? A zona de amortecimento é a área, como a gente chama em inglês de buffer zone, que é a área que visa proteger a unidade de conservação. Ela não é uma proteção em si, é para o exercício das atividades que acontecem na zona de amortecimento não afetem a unidade de conservação. Portanto, ela não goza da mesma proteção, porque se gozasse, bastaria aumentar a unidade de conservação. E a unidade de conservação ela não é, ela é zona de amortecimento, portanto, que visa proteção à unidade de conservação. O plano de manejo definiu que não pode atividade de mineração. Primeira questão relevante, como excluir uma atividade num plano de manejo e não, ao contrário, estabelecer os critérios, que seja qual for a atividade, deveriam adotar com vistas à proteção da unidade de conservação. Mais do que isso, seria constitucional um plano de manejo de uma unidade de conservação de uso sustentável municipal proibir a atividade de mineração? Bom, o artigo 20 da Constituição estabelece a competência privativa da União para legislar sobre jazidas e minas. E o artigo 24, que é da competência concorrente legislativa em matéria ambiental, entre outras, lá nos incisos 6º e 7º, dispõe que a competência é concorrente, como o município pode legislar sobre assuntos de seu peculiar interesse, no artigo 30 da Constituição. Entendeu o ministro Dias Toffoli que não seria inconstitucional, porque poderia o município, sob o ponto de vista da competência concorrente legislativa em matéria ambiental, legislar. Mas veja, como pode o município impedir uma atividade cuja competência legislativa privativa, da União, proibir via plano de manejo, não é nem lei. Veja, não é nem lei. É um plano de manejo que é elaborado com a condução do órgão criador daquela unidade de conservação, ainda que com participação popular. Me parece que não seria a melhor decisão. Eu, pessoalmente, tenho uma posição distinta e contrária em relação a esse assunto. Acho que não pode se fazer por via reversa aquilo que não se pode fazer por via direta. Em resumo, é possível o exercício de atividade de mineração em unidade de conservação? Sim, a depender do tipo de unidade de conservação, que são divididas em dois grandes grupos, de uso sustentável e de proteção integral. Em regra, as de uso sustentável permitem e a de proteção integral não permite. O plano de manejo, que visa a regulamentar a forma de utilização dessas unidades, assim como a sua zona de amortecimento, pode estabelecer restrições, mas, na minha opinião, não pode estabelecer a restrição de uma atividade em particular, ainda mais sendo ela uma atividade cuja competência legislativa é privativa da União. Obrigado e até o próximo vídeo.